Nessa sequência, eu vou resolver os exemplos que o livro traz e vocês vão perceber que é uma dificuldade escalonada e no último, pelo menos nos dois últimos, a dificuldade aumenta bastante e é super interessante que o Plecha não resolve esses exemplos. Na verdade, ele coloca no livro e em uma página ele dá algumas direções, só direções mesmo, coloca as equações principais e fala: joga em um software, joga em um programa e resolve. Porque isso aqui é entediante para resolver, ou dá trabalho, cada um ele comenta uma coisa desse tipo. Só que são equações que nós conseguimos resolver. É possível resolver, mas dá trabalho. E esse trabalho vem de uma proximidade mesmo com a resolução desse tipo de sistema. Como eu comentei antes, a maioria dos sistemas vai envolver equações, ou melhor, funções trigonométricas, e em muitos casos as funções trigonométricas vão ser a própria incógnita, e isso vai gerar um grande problema. Então nós vamos começar com o mais simples, que é esse exemplo 3.1, e ele pede aqui duas coisas. Na primeira, ele dá essa estrutura e ele diz o seguinte: a força é igual a 100 newtons, então determine a força suportada pelo cabo AB e pela barra AC. Então basicamente considerando as condições de equilíbrio, calcule as forças. Então, a partir disso, nós vamos fazer aquele somatório de forças igual a zero e vamos montar o sistema com as forças em x igual a zero e as forças em y igual a zero. Vocês vão ver que isso é uma constante, toda hora isso vai acontecer. Então, nós sempre vamos fazer isso, mesmo que não seja necessário resolver um sistema linear em função disso. Mas, de modo geral, é isso que nós vamos fazer. Então, já deixando isso escrito, mas essa não é a primeira coisa que nós fazemos, né? A primeira coisa é olhar o sistema. Então, nós já sabemos que essa força P é 100. Nós supomos com muita segurança que esse cabo aqui tem uma força de tração neste sentido, apontando para cima, então uma força AB, e que a barra vai suportar uma força de compressão AC. Os ângulos são dados, é muito fácil ver que esse ângulo é oposto pelo vértice aqui e este ângulo aqui eu não preciso fazer essa relação. Então, a partir disso, nós vamos montar o diagrama de corpo livre, que eu já trouxe aqui a imagem montada. Então, basicamente, a força P, a força AC na barra, a força AB no cabo. Vamos decompor em x e y e depois disso analisar se é possível resolver alguma coisa. Então, a minha força AB, ela vai ser decomposta em duas vertentes. Uma para x e outra para y. Então, eu tenho FAB cosseno de 30, positivo, e FAB seno de 30, também positivo, porque aponta para cima. Depois eu tenho FAC. FAC faz um ângulo de 45 graus. Então eu vou ter um FAC positivo para x com 45 graus no seu cosseno e um FAC negativo porque aponta para baixo com seno de 45. Depois eu não tenho mais nenhuma força em x e ainda tenho uma em y, que é os 100 newtons. Com isso eu montei aqui as equações que vão governar o cálculo, que às vezes são chamadas de equações diretoras, equações governantes e outras nomenclaturas desse tipo. A partir disso, o que é possível ver? Não tem como resolver de cara nenhuma dessas equações, isso aí está muito claro. Então, a melhor coisa a fazer é escolher uma incógnita que nós vamos ficar com ela e eliminar a outra. Como FA
C já tem um sinal negativo aqui, eu particularmente, mas aí é coisa minha, tá? Eu não gosto de subtrair equações. Eu prefiro sempre somar as equações quando eu olho alguma incógnita que já tem o sinal negativo. Por que essa implicância? Porque quando você soma, você subtrai uma equação, você tem que lembrar que você está colocando um sinal de menos aqui em toda a equação. É muito fácil você esquecer isso e acabar só colocando o sinal de menos na incógnita que você quer eliminar e esquecer que nas outras você colocou um sinal. Então é por isso que eu não gosto de subtrair equações, mas vocês podem fazer isso, tá? É totalmente possível. Então, a partir disso, o que nós podemos fazer? Eu vou eliminar f a c, então para isso eu vou multiplicar em cima por seno de 45 e embaixo por cosseno de 45. Fazendo isso, ou melhor, antes de fazer isso, eu vou copiar esse sistema aqui, vou jogar ele aqui embaixo. Eu já vou passar esse 100 para o outro lado com sinal positivo. E agora sim eu vou jogar essa multiplicação aqui. Então agora fazendo isso, nós percebemos que os dois FACs vão ser eliminados. Então eu vou ficar com FAB cosseno de 30 vezes seno de 45 mais FAB seno de 30 vezes cosseno de 45, e isso vai ser igual a 100 vezes cosseno de 45. Então, só para conferir, né? FAB cosseno de 30 vezes seno de 45, mais FAB seno de 30 vezes cosseno de 45, e isso vai ser igual a 100 vezes cosseno de 45. Visto isso, FAB vai ser igual a 100 vezes o cosseno de 45 vezes, ou melhor, dividido, né, por cosseno de 30 seno de 45 mais seno de 30 cosseno de 45. Pulei uma etapa aqui, mas vamos visualizar. FAB é FAB, então eu posso colocar ele aqui na frente multiplicando a soma de cosseno de 30 vezes seno de 45 mais seno de 30 vezes cosseno de 45. Depois eu vou passar isso dividindo. Então fiquei com essa cara aqui. E aí eu vou ter então, essa conta ela não é difícil de fazer, tá? Porque seno de 30 é meio, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e em cima eu tenho raiz de 2 sobre 2. Então a gente consegue fazer essa soma aqui e simplificar um monte de coisa. Até aproveitando, esse é o tipo de coisa que a gente consegue deixar o cálculo sem a calculadora, sem precisar da calculadora. Raiz 145 ou 145 são iguais, é raiz de 2 sobre 2. Eu posso tirar os dois aqui dessa soma, jogar aqui na frente. E cosseno de 45 de cima também é raiz de 2 sobre 2. Então eu elimino esse com esse, simplifico. Fica embaixo cosseno de 30 mais seno de 30. Cosseno de 30, ou melhor, seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar raiz de 3 mais 1 dividido por 2. O 2 sobe, então fica 200 dividido por raiz de 3. Então é uma conta que, assim, dá para fazer mais ou menos rápido. É aproximadamente isso que vai ser. Na verdade aqui 2 vezes 100 dividido por raiz de 3 mais 1, né?
Então, com isso eu vou obter exatamente o mesmo resultado, que é 73,2. Então aqui nós temos 73,2 newtons. Essa é a resposta de FAB. Com isso, eu vou substituir em qualquer uma das equações de cima, com certeza a primeira porque é mais fácil. A partir disso nós vamos ter 73,2 vezes o cosseno de 30 e dividido pelo cosseno de 45. E aí vai dar 89,65. Passando para o outro lado da equação, eu vou ter menos 89. Só vou resgatar essa daqui, só para a gente fazer isso por passos. Então agora, resolvendo FAC, já que eu achei o FAB, então eu tenho aqui 73,2 vezes cosseno de 30, passo para o outro lado negativo e divido por cosseno de 45. Então meu FAC vai ser menos 89,65 ou menos 89,7. Tá bom também. Então essa é a nossa letra A. Na B, deixa eu ver o que ele quer. Na B a gente vai fazer algumas considerações. Então, na B ele vai dizer o seguinte: considerando que a força no cabo AB, a força máxima é 1.200 newtons, a força máxima em AC é menos 1.600, qual é o maior valor de P? Então, qual é a maior carga que pode ser pendurada ali nessa força P? Para isso, nós não temos agora a força P, tá? Cuidado. Então, não é só voltar aqui no sistema, mas não é necessário refazer o cálculo todo, tá? Porque a gente já fez muitos passos aqui. Então, o que eu posso fazer é recuperar uma equação dessas aqui, qualquer uma delas, e a partir disso encontrar a força associada aqui. Então, observem que o FAB, eu encontrei uma expressão aqui que vai me dar essa força. Ok? Então, vou colocar aqui meu FAB. E para o FAC, eu não escrevi explicitamente, mas eu vou fazer isso agora. Então, eu vou fazer uma substituição aqui, porque eu não tenho mais os 100, agora eu tenho P. Então, eu não sei qual é esse valor. E agora, eu vou resolver explicitamente essa equação aqui. Não, essa não, porque ela não tem P. Então, eu preciso de uma equação em função de P, certo? Porque em uma eu vou ter a dependência de FAB, na outra eu vou ter a dependência de FAC. Então, por isso que eu quero uma equação que dependa apenas de FAC. Então, uma coisa que a gente pode fazer é resolver de novo o sistema, mas agora resolver para FAC em vez de resolver para FAB. Eu não estou vendo uma forma aqui de fazer isso diferente. Então, eu vou recuperar esse sistema e nós vamos resolver ele de novo. A diferença é que agora não vai ser o meu FAC que vai ser eliminado, vai ser o FAB. Então, para isso, eu vou modificar a minha multiplicação. Eu vou multiplicar aqui por seno de 30 e eu vou multiplicar aqui embaixo por menos cosseno de 30.
E aí eu vou somar as duas equações também. Então, com isso, observem que eu elimino FAB dessa vez e vou ficar com FAC cosseno de 45 vezes seno de 30 mais, né, porque menos vezes menos vai ficar mais. Então, mais FAC seno de 45 cosseno de 30 e menos, não vai caber tudo, menos 100 cosseno de 30 isso vai ser igual a zero. Então, o mesmo processo semelhante ao de cima, eu vou fazer aqui. Então, eu tenho agora aqui que o FAC vai ser igual, só que aqui não é 100, né? Só um detalhe. Agora eu estou fazendo em função de P. Então, esse meu 100, na verdade, é P. Então, agora eu tenho P cosseno de 30 dividido por cosseno de 45 vezes seno de 30 mais seno de 45 vezes cosseno de 30. Aí de novo eu tenho aqui o seno e cosseno de 45 são iguais, eu consigo tirar ele dessa soma. O que é legal dessa vez de fazer é realmente calcular o valor, tá? Então, na de cima aqui no FAB a gente consegue simplificar. Eu vou até fazer para vocês observarem isso. Então, ó, o seno e o cosseno de 45 são iguais. Ele é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou tirar ele para fora na forma numérica. Aqui em cima, eu tenho cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2 também. Então, dentro vai sobrar cosseno de 30 mais seno de 30. E aqui eu vou simplificar. Agora, na de baixo, eu tenho algo semelhante, só que eu não vou conseguir simplificar nada, na verdade. Então, eu tenho aqui P cosseno de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tem os dois cosseno e seno de 45, que é o raiz de 2 sobre 2 também. Então, dentro vai sobrar a mesma coisa, né? Seno de 30 mais cosseno de 30. Eu vou até colocar na mesma ordem. Seno de 30 mais seno de 30. Então, aqui não resolve muito fazer isso. É lógico que eu posso simplificar o 2 da divisão, mas também não é muita resolução. Então, vamos ver qual é o número gerado por isso. Eu vou ter 1 dividido por cosseno de 30 mais seno de 30. E aí isso vai dar 0,732. Então aqui eu tenho 0,732P. Na de baixo, só tem um detalhe aqui, né? Que eu fiz errado aqui, que eu tô vendo. O P, ele estava do outro lado, né? Então isso aqui é negativo. Então aqui é negativo e aqui é negativo. Tá, então, o que nós vamos ter aqui vai ser, na verdade, esse mesmo valor vezes raiz de 3 dividido por raiz de 2. E aí eu vou ter 0,896. Então, menos 0,896P. Qual a utilidade disso aqui, né? Eu vou colocar aqui que isso é igual a FAB
e isso aqui é igual a FAC. E aí eu vou resgatar essas duas contas aqui para baixo. Só que em outro formato, tá? Eu vou tirar o 073 aqui. Ih, tirei a conta só, eu tenho que copiar. Deixa eu trocar aqui. Então, vou copiar essa. E vou copiar essa daqui também. Mas com um diferencial, tá? O que vai acontecer aqui? Esse 0732, ele vai estar dividindo. Esse 0896 também vai estar dividindo. E aí agora eu tenho o valor de P, quando eu substituir o que me foi dado. Então, na primeira eu vou ter o 1200 e na segunda eu vou ter o menos 1600. Então, fazendo essa substituição, 1200 dividido por 0,732 e menos 1600 dividido por menos 0,896. E aqui eu vou obter dois valores de P. Vou colocar os dois em vermelho. Na primeira aqui, tem 1200 dividido por 0,732, eu vou ter 1643. E na segunda, mil seiscentos por 896 vai dar menos 1785. E a pergunta era: qual é a força máxima? A força máxima é a força que atenda às duas situações de carga. O que foi dado? Nessa questão foi dado que eu nem sei quem é cabo, quem é barra aqui. AB é cabo, AC é barra. Então foi dado que, embora estava com sinal, né? O AB, que é o cabo, ele aguenta no máximo 1.200 newtons de força. E o AC, que é a barra, ela aguenta no máximo 1.600 de força em compressão. Não necessariamente a tração ela vai suportar a mesma coisa. Então, quando eu aplico 1.200 newtons nessa barra AB, ou melhor, no cabo AB, a força P pode chegar a 1.643. Quando eu aplico menos 1.600 newtons na barra AC, a força, na verdade aqui não tem sinal negativo, né? Lá é positivo. A força P pode ter a intensidade máxima de 1.785. Se eu aplicar essa força P, esse cabo rompe, porque ele aguenta aproximadamente 140 newtons a menos. Então, quer dizer que a força máxima que pode ser aplicada é a menor força. Isso sempre vai acontecer. A força máxima vai ser a menor força que nós temos. Então, esse é o primeiro exemplo que ele traz. O segundo, que já é um pouquinho mais intenso, porém, talvez mais fácil de resolver. Então, aqui nós temos o exemplo 3.2. Deixa eu ver o que ele pede. Determine a maior força W que pode ser aplicada a partir das condições FAB igual a FAC com carga máxima de 900 newtons. Então, o que ele quer saber é o maior W, que é a maior força P. E ele dá mais alguma coisa? Sim. O cabo. Então ele fala que
a tração no cabo ela é igual a 450 newtons, mas num cabo específico, tá? A tração no cabo AD. Eu vou escrever isso de outra forma. Então, a força AD é igual à força AE, que é a tração. E isso é igual a 450 newtons. Observe que toda essa construção ela vem do desenho, mas ele fala aqui, ó, que a força no cabo DAE. Então, observem que pelo sistema de polias, esse cabo aqui é um cabo contínuo, ok? Então, a força suportada é a mesma força ao longo de todo este cabo, que vai ser a força AE e a força AD. Mas na nossa soma, essa força AD ela está apontando em outra direção, né? Então a gente vai precisar fazer alguma consideração aqui para avaliar esta força. Que nós temos aqui dois sistemas possíveis de ser avaliados, tá? Esse sistema, que é o sistema central no ponto A, e o sistema da força, da carga, que é a carga IW. E é interessante avaliar os dois, porque quando eu avalio o primeiro, que só tem força vertical, essa para cima e duas na polia. Então eu vou ver que T suporta metade de W. Vou escrever de modo formal, vou colocar em destaque isso. Somatório das forças em Y em B, para ele ser igual a zero, eu tenho que 2 vezes a tração menos a força peso W é igual a zero. Então, isso leva a uma tração que suporta metade dessa força em cada cabo. Isso quer dizer que esses dois cabos suportam metade da força e esse aqui também suporta metade dessa força, porque esse cabo é contínuo, é o mesmo. Então é isso que nós vamos poder utilizar em um momento futuro de substituição. Então agora, voltando para o ponto A, quais são as forças que atuam aqui? Eu tenho a força nesse cabo, eu tenho a força neste cabo, eu tenho a força neste cabo aqui, e eu tenho a força peso aqui embaixo, só que ela está dada através dos cabos. Então eu tenho 2 cabos, cada um suporta metade dela. E ainda assim, somando, eu vou ter a força única. Então essas são as estruturas que nós vamos avaliar aqui. É lógico que ele já deu aqui o gráficozinho, né, no exemplo, ou melhor, o diagrama, né, de